Eu sou Antônio Gomes, trabalho na Contacta com cibersegurança já há mais de 20 anos e hoje eu ocupo o cargo de diretor de operações. Quando a gente pensa numa plataforma, numa solução de segurança, a gente consegue entender bem facilmente que você tem a oportunidade de implementar segurança em vários pontos de um ambiente. Uma analogia interessante é a sua própria casa. Você pode ter uma fechadura eletrônica, você pode ter uma câmera, você pode ter uma segunda fechadura numa segunda porta com uma tecnologia diferente. Então, quanto mais inteligentemente você combinar todas essas tecnologias à sua disposição, melhor o seu resultado. E isso é muito importante numa empresa porque acaba reduzindo o teu nível de risco, né, e elevando o teu grau de cibersegurança, o teu grau de sofisticação da tua estratégia de defesa. Quando a gente pensa, de repente, num ataque mais comum, todo mundo consegue entender, um popular vírus, você tem o seu ambiente que está controlado e confinado. Você não tem o vírus. Em algum momento esse vírus entrou. Então você pode tentar impedir que esse vírus entre na tua rede. Uma vez que ele entrou, ele tem que rodar, ele tem que ser executado. Então você tem uma segunda chance de impedir que ele rode, que ele execute. Uma vez que ele executou, dependendo do vírus, ele pode querer se propagar para outros pontos da sua rede. Então você tem tecnologias que podem evitar que eles se propaguem. Então no mesmo vírus, você tem várias camadas de segurança que quanto mais camadas você tiver, mais eficiente vai ser a sua estratégia de defesa. Com relação ainda no exemplo do vírus, se você pensar, por exemplo, que um vírus pode chegar por e-mail, né? Hoje o e-mail continua sendo um dos principais vetores de ataque, porque todo mundo tem e-mail e todo mundo usa e-mail. Então você tem uma tecnologia, uma camada de segurança que deve estar no seu e-mail para poder te proteger se alguém te mandar um e-mail com um link malicioso ou com o próprio código dentro do e-mail. Essa é uma camada. Uma vez que essa camada falhou, toda camada falha, né? Assim, não existe segurança 100%. Né? Isso é uma utopia. Justamente por isso o princípio de camadas é muito importante. Você está na sua máquina, que pode ser um laptop, pode ser um desktop, pode ser o seu próprio celular, e você vai abrir esse e-mail. Neste momento, a tua proteção do teu endpoint tem que estar monitorando, seja seu laptop, seja desktop, seja um smartphone. Esse endpoint ele tem que estar protegido para, se esse vírus tentar rodar, ser impedido. Uma vez que essa segunda camada falhou e esse vírus tentou se propagar dentro da sua rede, existem as proteções de camada de rede, que pode ser um Next Generation Firewall, pode ser um NDR, né, que é uma plataforma de detecção de anomalias de rede utilizando inteligência artificial. Então essa camada vai impedir que o vírus se propague. O mais interessante é entender que esses pontos e chances e oportunidades de bloqueio existem, né? E eles são inerentemente diferentes entre si, né? Um perfil de proteção de e-mail é diferente de um perfil de proteção de rede. Uma vez dito isso, é entender o seu ambiente, com apoio ou não de um especialista, e ver qual camada faz mais sentido ou não de acordo com a estratégia da empresa. A gente nunca pode esquecer que o ser humano ele é um ponto de vulnerabilidade. Então existem camadas de proteção também adequadas para o ser humano, que é treinamento e conscientização. Eu dei o exemplo do e-mail que pode vir com algum conteúdo nocivo ou um link. Existem campanhas de conscientização para o usuário entender características de um e-mail fraudulento e que ele tenha consciência de não clicar naquilo porque aquilo oferece o risco. Existe ainda um benefício adicional da estratégia em camadas, que é quando você consegue que todas essas camadas conversem entre si. Então, além de você ter os pontos diferentes de implementação da cibersegurança, você consegue implementar uma troca de inteligência entre as camadas. Então, você entende que uma proteção A tem um determinado tipo de inteligência de cibersegurança, uma solução B tem um outro determinado tipo. Se elas trocarem essa inteligência, você tem muito mais capacidade de resposta. O objetivo fica muito mais fácil de ser realizado, e o grande objetivo é uma grande capacidade de detecção e uma grande capacidade de resposta, quando você tem troca de inteligência. Então, as camadas são importantes, elas são necessárias, porém, hoje em dia, a gente chama isso de determinada disciplina de orquestração, ela facilita muito a resposta a incidentes. Quanto mais houver essa troca, quanto mais orquestrado for o seu ambiente, hoje em dia tem muita inteligência artificial envolvida nesse tipo de coisa, mais eficiente vai ser a tua resposta. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, continue acompanhando a Contacta para mais dicas de cibersegurança.